Quando fui salvo, passei a admirá-lo tanto e também a pregação dele. E Deus fez uma obra em minha vida, e minha esposa sabe como eu o odiava antes de ser salvo. Quando ele disse que drogas e álcool não eram doença, mas pecado, foi daí que Deus me libertou e operou um milagre em minha vida. O programa de hoje será apresentado diretamente de Baton Rouge, no Centro de Adoração da Família, durante a Conferência de Avivamento Espiritual. Há muitos hoje aqui que cambaleavam bêbados quando Jesus os salvou. Há muitos aqui que viviam presos às drogas quando Jesus Cristo os salvou. Há outros que estavam presos ao inferno quando Jesus os transformou. Não importa quão desesperadora a situação possa parecer, há um remédio para isso na Palavra de Deus. Então, fique conosco e una-se agora à multidão que, cheia de expectativa, se reúne onde o culto começa. Angels never knew the joy that is mine, for the blood has never washed their sins away. Though they sing in heaven, there will come a time, oh, when silently they'll listen to me sing amazing grace. It's a song for the angels cannot sing. Amazing grace, how sweet the sound. It's a song for the angels cannot sing. I once was lost, but now I'm found. So said another place at the table, and write just one more name on the road. Take out another road.
Oh, just shine up one more crown. Another child is heaven bound. Jesus vai voltar. Aleluia, aleluia. Eu creio que Deus ainda não fez todas as coisas que Ele irá fazer. Creio que só estamos começando. Ouçam o hino. It's beginning to rain. Hear the voice of my Father. He's saying, whosoever will come drink of my water. He's promised to pour His Spirit out on your sons and your daughters.
It's beginning to rain. The turtle dove is singing its sweet song of morning. The leaves on the trees turn the silver cups to the sky. The silent clouds above are beginning to gather. This barren land, it's thirsty, so am I. It's beginning to rain. Hear the voice of my Father. He's saying, whosoever will, come on and drink of my wonder. He's promised to pour His Spirit out on your sons and your daughters. If you're thirsty and dry, look up to the sky. It's beginning to rain. At the first drop of rain that you hear, throw wide the windows. Go call all the children together. Throw wide the door. Yes, yes. When the rains of the Spirit are falling, fill every vessel. For he who drinks his fill will thirst no more. It's beginning to rain. Hear the voice of my Father. He's saying, whosoever will, come on and drink of this water. He's promised to pour His Spirit out on your sons and your daughters. If you're thirsty and dry, look up to the sky. It's beginning to rain. If you're thirsty and dry, look up to
Just lift up your hands and worship Him and praise Him a moment. Tocar em Jesus é o que importa nesta vida. E agora a mensagem intitulada Há um Remédio. Obrigado, Jesus. Os que trouxeram suas Bíblias, abram-na, por favor, no Evangelho de Lucas. Vamos começar a leitura no capítulo 8, versículo 40. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Ele estava voltando do mar da Galileia, onde ele tinha libertado o endemoniado Gerazeno, e os gerazenos pediram que ele fosse embora da cidade. Agora ele volta a Cafarnaum, e a Bíblia diz: a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, veio por trás dele, ele tocou na orla da sua veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Quero usar como tema da mensagem que nós vamos ouvir hoje: há um remédio. Alguns anos atrás eu estive em uma cruzada em Kansas, e os cultos se estenderam, creio que por umas 6 semanas, e numa sexta-feira à noite, lá naquela igreja, lembro-me que tínhamos uma fila de pessoas doentes para orarmos. E creio que nunca irei me esquecer daquele culto, porque algumas coisas bem estranhas aconteceram ali enquanto orávamos por eles. Quando o Senhor está num lugar, coisas estranhas acontecem. Estou usando a palavra estranha, são estranhas para nós, mas não são estranhas para Deus. Quando ele realmente começa a operar, pode jogar fora o programa. Eu me lembro que estava orando ali na plataforma, e aquela fila de pessoas vinha caminhando um a um, e eu pedia alguma coisa a Deus, de acordo com as necessidades específicas das pessoas. Eu me lembro de uma jovem que veio, não sabia quem era e nunca havia visto. Ela chegou e eu me virei para ela para perguntar qual a sua necessidade, e de repente o Espírito do Senhor trouxe uma palavra de conhecimento para ela através de mim. Como disse, não a conhecia. Eu não sabia nada dela, nunca ouvi falar dela e não sabia o seu nome. Peguei minha Bíblia e disse: mocinha, você não pode crer nisto aqui? Quando falei isso, aquela igreja estava totalmente cheia, era um edifício enorme e deveríamos ter umas 1000 pessoas talvez. E descobri depois que ela havia sido criada naquela igreja. Ela se matriculou numa faculdade secular, numa universidade em Kansas City.
E ela estudou com um professor de lá que era ateísta e zombava de sua fé. Ele era muito convincente naquilo que dizia. E ela acabou perdendo a fé, conforme o pregador da tarde mencionou. Como um ladrão, ele roubou a sua fé. Ele ridicularizava de sua fé em Deus, não só dela, mas da classe. Ridicularizava a Bíblia e zombava dela, até que finalmente ela perdeu a fé. E quando você não tem fé, não tem nada. Eu não sabia que a sua mãe e seu pai quase enlouqueceram por causa dela. Eles viram aquela menina que foi criada na escola dominical, que ia sempre à igreja, que tinha sido salva e batizada no Espírito Santo e agora repudiava tudo o que aprendera naqueles anos. Você pode imaginar o sofrimento que aqueles pais passaram. Eu não sabia nada disso. Eu não sabia dos dias, semanas e meses de argumentos e orações de súplicas, de choro e pranto por parte daqueles pais e do pastor, que tinha gasto horas e horas aconselhando a moça, que no fim disse: eu não creio na Bíblia. Não sabia disso, mas o Espírito sabia. O que ela estava fazendo na fila, não tenho ideia. O que ela estava fazendo lá para receber oração e ser ungida com óleo, eu não sei, porque não cria nisso, ela disse. Mas não é fácil extinguir a luz que Deus colocou no seu coração desde a infância. Ela não se apaga facilmente. Eu não sei porque ela estava na fila, talvez para ridicularizar, eu não sei. Mas quando peguei a Bíblia e disse: você não acredita nisso, não é? Isso quase derrubou a moça. Seu rosto empalideceu e ela me olhou e eu vi que havia uma luta dentro dela e afinal ela murmurou alguma coisa. Eu quero crer, mas não posso. E as lágrimas caíram. Eu quero crer, mas não posso. Aí percebi que havia algo diferente na vida dela. Eu orei a Deus e disse: Senhor, o que devo fazer? Porque se dissesse algo errado, poderia afastá-la para sempre. E disse: o que devo fazer? E Deus me disse para fazer a coisa mais estranha que você já pensou. Disse: pegue a Bíblia, ponha-a no chão e mande-a pisar nela. E eu não discuti dizendo: Senhor, isso simplesmente não vai ajudar nada. Ela vai estar pisando no couro e no papel que forma o livro, nada mais. Sem dúvida é verdade. Mas Deus às vezes usa as coisas estranhas para aumentar nossa fé. E Ele também usa certas coisas para fazermos uma entrega a Ele. Depois de colocar a Bíblia no chão, eu disse: pise nela. Ela olhou para mim muito assustada. O povo ficou todo em silêncio. Ela disse: você quer que eu suba em cima dessa Bíblia? Eu disse: foi isso que Deus me mandou dizer a você? Aí começou uma luta interior. Eu sabia o que se passava dentro dela e era como se pudesse ouvir as palavras do professor dizendo que ela era tola e aquilo não tinha sentido. Eu percebi que havia uma luta. Ela não disse nada, mas os músculos do seu rosto se moviam enquanto rangia os dentes. E se ela não fizesse aquilo, talvez se perdesse para sempre. Com hesitação, ela colocou um pé
em cima daquela Bíblia e depois olhou para mim e eu disse: isso não basta, ponha outro pé também. E eu nunca esquecerei. O povo ficou imóvel, todos se inclinavam para ver, porque a conheciam. E depois, bem devagar, ela colocou o outro pé em cima da Bíblia. E quando o outro pé tocou na Bíblia, o poder de Deus, estou falando sobre o poder de Deus. Não estou falando de música alta, estou falando do poder de Deus. Não estou falando de muito barulho ou de emoção, estou falando do poder de Deus. O poder que abriu o mar vermelho, que guardou aqueles 3 moços naquela fornalha, que tirou o poder dos leões. Estou falando do poder de Deus. Na hora, aquele poder a atingiu e a derrubou no chão. Lembro-me de que ela então teve um grande impacto. Ela caiu no chão e eu não sabia quem ela era. Eu pensei que era só uma jovem que estava ali. E quando aquela moça caiu de costas no chão, foi um impacto tão grande que em 5 segundos ela estava falando em línguas conforme o Espírito de Deus concedia. E Jesus Cristo apagou aquela descrença e a dúvida que o diabo levou meses e meses para colocar em seu coração. Ele apagou em apenas 10 segundos. Glória a Deus. Jesus tinha voltado de Gadara. Ele estava em Cafarnaum e aquela multidão o apertava. Isso é, eles empurravam os que estavam na frente, tentando chegar até o que curou o cego e curou o leproso, o operador de milagres. E não censuro. A Bíblia diz que ele ia ressuscitar um morto. Pense bem no que acabei de dizer. Ele estava a caminho da casa de Jairo e ele ia ressuscitar a filha de Jairo. Muito breve a trombeta do Deus Todo-Poderoso irá soar. E o corruptível se revestirá de incorruptibilidade, o mortal se revestirá de imortalidade. E Jesus Cristo irá voltar com um alarido. Glória a Deus! E quando Ele ordenar, todos os mortos em Cristo irão ressuscitar. Todos eles irão se levantar do pó naquela hora. E das entranhas da terra eles sairão. E o Filho do Deus Todo-Poderoso irá levantá-los dos mortos. Naquela manhã da ressurreição. Glória ao seu nome. Glória, eu não estou falando de um super-homem glorificado. Não estou falando daquele homem lá de cima. Estou falando de Emanuel. Estou falando do 4º homem. Estou falando do Rei dos Reis. Estou falando do Senhor dos Senhores. Estou falando do Deus manifesto na carne. Estou falando do Deus de Noé. Estou falando daquele que estava na fornalha junto com os 3 moços e os guardou. Estou falando de Jesus, Emanuel. Estou falando do Salvador, do ungido, o Cristo da glória. Vamos louvá-lo. Nunca o louvamos demais, nunca o glorificamos demais, nunca o adoramos demais. Ele está aqui hoje. Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Não estarei ao lado olhando, não estarei à distância observando, mas estarei no meio deles e irei curá-los, irei expulsar o demônio, salvarei o ferido e o perdido e quebrarei as cadeias e os grilhões do pecado. Jesus. Eu vou dizer qual é a minha religião hoje.
Pode louvá-lo, irmão, não há problema, não custa nada. Aleluia, aleluia. Glória ao nome do Mestre. Glória a Deus. Há muitos aqui neste lugar que eram alcoólatras quando Jesus os salvou. Há muitos aqui neste lugar que eram drogados quando Jesus Cristo os salvou. Há outros que estão aqui que viviam no inferno quando Jesus Cristo os mudou. E todos estavam perdidos quando Ele os salvou. Glória. E no meio daquele grupo vacilante que se empurrava, aparece esta mulher. Quero que você olhe para ela um instante, porque é uma miniatura da raça humana. Quando você lê o que Lucas escreveu no capítulo 8 e Marcos no capítulo 5, você tem um vislumbre de si mesmo, de toda a humanidade. Sabemos que a mulher era de Cesareia de Filipe. Ficava a uns 45 quilômetros de Cafarnaum. A Bíblia diz de que por 12 anos aquela mulher esteve doente. Por 12 anos ela teve uma hemorragia. Por 12 anos ela gastou todo o dinheiro que tinha com muitos médicos. 12 anos de dor, 12 anos de doença, 12 anos de sofrimento. Ninguém podia curá-la ou ajudá-la e o seu dinheiro se acabou. Ela foi rejeitada por causa do tipo daquela doença. Na verdade, era imunda. Não era muito diferente do leproso, era só diferente do leproso porque se misturava com a sociedade. Mas não podia entrar na sinagoga. Ela não podia entrar no templo. Ela era carente de religião, carente espiritualmente, carente fisicamente e carente financeiramente. A religião e a ordem dos fariseus abandonaram essa mulher e disseram: se vier ao templo será apedrejada, se entrar na sinagoga você será apedrejada. Ela foi expulsa da adoração religiosa. Estou tentando pintar o quadro dela para você poder se lembrar de si mesmo. A enfermidade estava, Marcos disse, pelo contrário, indo a pior. Ela havia tentado de tudo e foi expulsa por aqueles líderes. Não queremos você. Não tente entrar na sinagoga, não tente entrar no templo. Quero dizer uma coisa e quero que preste atenção. O homem mortal que fecha a porta para outra pessoa, esse homem está cometendo um grande pecado. Eu quero dizer de novo, de outra maneira, quando um homem mortal fecha a porta e diz: você não pode se associar conosco, ele está pecando muito.
Não deveria haver neste mundo igreja que rejeitasse qualquer pessoa. Algo está errado ali se aquelas portas estão fechadas para alguém. Porque Deus disse: aquele que tem sede, venha e receba de graça da água da vida. Por isso é que minha religião não é uma denominação, minha religião não é uma lei, minha religião é Jesus Cristo. Eu adoro Jesus Cristo. Meu evangelho é Jesus Cristo. Quem cura é Jesus Cristo. Meu Salvador é Jesus Cristo. Não estou apresentando Jimmy Swaggart, não estou apresentando o centro de adoração da família, estou apresentando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Eu espero que você entenda isso hoje. Não há coisa mais horrível, diabólica, chocante, desprezível e destrutiva do que um mortal fechar a porta para alguém chegar a Deus. Isso está fora do assunto, não é relevante, mas você vai entender. Uma irmã orava para receber o Espírito Santo. Meu amigo Kenneth Hagin estava orando por ela. Outra senhora que estava ali pegou na mão dela e disse: se você tirar o anel, será cheia do Espírito. Mas antes que fizesse isso, foi batizada com o Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Outro dia, o pastor Schambach disse: os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Bem, Lucas não diz nada, mas Marcos menciona isso, tendo ouvido a fama de Jesus. Quero que você se coloque no lugar dela, na sua mente, coração, espírito, sentimentos, sua dor, seu corpo doente, sua enfermidade, no cerimonial de impureza. Ela havia sido expulsa do templo e expulsa da sinagoga. Quero que você se coloque em seu lugar agora. Muitos de vocês nesse lugar estão sofrendo por dentro. Eu não posso tirar a sua dor, mas Jesus pode. Jesus se compadece das nossas enfermidades. Alguns de vocês hoje estão sofrendo por dentro, vocês não têm resposta, não sabem o que fazer. Houve um dia em que impus as mãos e os ungi com óleo e orei por vocês. Fiz isso muitas vezes, agora sofro com vocês o quanto posso. Sofro com vocês seus problemas e sua dor. Ela vivia a 50 ou 60 quilômetros distante de Cafarnaum. Isso parece que não é nada hoje em dia, mas naqueles dias a viagem era a pé, ou então com carro de boi. Era uma viagem difícil, especialmente para quem estava doente. Mas ela ouviu de Jesus. Como eu gostaria que você vivesse este momento. Não sei o que disseram a ela e quem foi que disse.
Eu não sei como ela ouviu, eu sei que a notícia dos seus milagres, seus ensinos, sua pregação e curas se espalhou pelo país como um fogo. Eu sei, não foi fácil durante 12 anos ficar gastando todo o seu dinheiro, cada recurso que chegava às suas mãos, e agora o dinheiro havia acabado e não havia como receber ajuda. E alguém lhe falou do homem da Galileia. Eu posso imaginar seu coração, posso sentir que sua fé começa a crescer, e eles dizem, ele também cura cegos. Ele faz os paralíticos andarem, ele cura os leprosos. Você disse que ele cura os leprosos? Ele cura os leprosos na hora. Ele até ressuscita os mortos. Dizem que ele é o Messias. Dizem que ele é aquele que deveria vir. Glória a Deus. Eu posso imaginar, posso ver o que aconteceu. Eu vou lá. Ele estará visitando Cafarnaum. Eu vou lá, ela diz. Não a censuro. Não a censuro. Eu viajaria a qualquer distância para tocar em suas mãos. Iria a qualquer lugar para ver o seu sorriso. Eu daria minha vida por uma coisa, que é a seguinte: quando eu entrar pelos portais de pérola, não estou interessado nas ruas de ouro, nem estou ligando para os muros de jaspe. Eu amo os anjos Gabriel e Miguel, mas o primeiro que eu quero ver é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que me salvou e mudou minha vida. E se ela não tivesse ouvido? E se ninguém tivesse falado com ela sobre Jesus? Se nunca tivesse ouvido falar dele? Se você não tivesse ouvido falar de Jesus? Lembra-se quando você estava no bar? Você só queria saber de álcool, você dizia, pode encher o copo mais uma vez? Você só queria uma mesa de jogo? Você só queria tomar outro gole? Você só queria ir ao clube noturno? Está lembrado disso? Você não sabia nada de Deus e ouviu falar de Jesus? Lembra-se, alguém falou com você? Talvez você tenha ligado a televisão, não sei, mas de alguma forma você ouviu. Glória a Deus. Recebemos uma carta outro dia. Eu me emocionei. Francis a leu há poucos dias no programa diário. O moço estava na prisão. Ele disse, Jimmy Swaggart, vim parar na prisão por um roubo à mão armada que não cometi. Eu não fiz aquilo. Disse, quando entrei naquela prisão, eu estava carregando um gigantesco peso nos ombros. Eu estava louco com o mundo, com raiva de Deus, se é que ele existia. Estava com raiva de todos, porque estava na prisão por algo que não fizera. E ele disse, por causa do meu ódio e briga com todos, ele disse, logo que eu cheguei lá, o grande chefão da prisão, não o policial, mas o prisioneiro, líder da prisão, veio até minha cela para me dominar. O que ele não sabia é que eu era faixa preta em karatê. Ele disse, eu matei. Eu matei apenas usando minha mão, eu matei. Ele disse, estava irado, estava louco com todos, tinha raiva do mundo e matei. Já imaginou? Não podiam fazer nada comigo. Fui para a solitária. A única coisa que tinha lá era uma televisão, fora da cela.
Glória a Deus. Você sabe o que eu vou dizer, não é? Você sabe o que eu vou dizer, não é? Você sabe o que eu vou dizer, não é? E não foi esse pobre, triste e miserável ser humano, mas foi o poder do Deus Todo-Poderoso. Glória. Ele disse: vi algo que nunca tinha visto. Eu só conheci religião fria, morta e formal na minha vida. Tinha ouvido pregadores mortos toda a minha vida, mas algo aconteceu. Ele disse: eu dei meu coração a Jesus Cristo naquela cela, ali na solitária, naquela escuridão, olhando a televisão através das barras. Ele disse: o Espírito de Deus operou em mim e me transformou. Ele arrancou o ódio, ele arrancou a raiva, ele arrancou a ira, ele quebrou todos os jugos, ele tirou todo o terrível peso dos meus ombros. Quero dizer algo a você: só Jesus faz isso. A psicologia não faz isso, a terapia não faz isso, o aconselhamento não faz isso, o mundo não faz isso, a cultura não faz isso, a religião não faz isso, mesmo a igreja não faz isso. Só Jesus Cristo pode fazer isso. Só Jesus Cristo pode fazer isso. E ele implorou na carta: por favor, continue no ar. Não acabe com o programa. Eu preciso, de qualquer maneira que você enxergue, alguns já enxergam, eu os vejo 24 horas por dia. Eu os vejo quando durmo, os vejo de manhã, os vejo à noite. Eu vejo o povo na China, eu os vejo na África, eu os vejo na América do Sul, eu os vejo na América Central, eu os vejo na Europa e Ásia, e os vejo por todo o mundo. Eles têm o direito de ouvir de Jesus também. Eles têm o direito de ouvir do seu grande nome. Eles têm o direito de experimentar sua graça. Têm o direito de que o Espírito Santo os alcance e os toque. Como eles ouvirão se não há quem pregue? A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Tendo ouvido a fama de Jesus. De Jesus. Está ouvindo? Quero dizer algo e quero que você entenda bem, sei que entenderá. A América está em perigo. Nas últimas eleições, muitos pensaram: se elegermos essa pessoa ou aquela, resolveremos os problemas. Eu gostaria que fosse assim, mas não é. A América está em perigo, e há somente uma coisa que poderá salvar esta nação. Não poderá salvá-la, mas pelo menos irá retardar o juízo. Há somente uma coisa que poderá retardar um pouco o julgamento. Essa coisa é a igreja na América, seja qual for a igreja. Ela ajudará a levar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo que está perdido e preso ao paganismo e às trevas infernais. Se a igreja não providenciar os recursos e disser: não apoiaremos isso, esta nação está condenada. O que estou dizendo não é invenção, é a voz de Deus, eu creio. E quero dizer de novo: tudo o que aconteceu nos últimos 8 anos aconteceu por uma razão, é para que o seu evangelho possa ir até os confins da terra. Se falharmos, será realmente o fim desse país. Será o fim de tudo para os Estados Unidos da América e Canadá. Será a condenação dessas nações. O crime vai se quadruplicar em alguns meses. As drogas vão ficar horríveis e será difícil descrever. Haverá pragas nessa terra. Haverá julgamento como o mundo nunca experimentou e como essas nações
nunca experimentaram, Deus irá requerer isso de nós, como corpo de Cristo. Não importa qual é a sua igreja, precisamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para levar o Evangelho de Jesus Cristo por todo o mundo. Porque Deus, o Espírito Santo, está abrindo portas uma atrás da outra. Estamos sendo procurados agora por países que tentamos entrar com a televisão por 5 anos e eles não permitiam. Agora estão dizendo: queremos o programa e não podemos começar porque não temos dinheiro. Quero que você entenda uma coisa. A coisa mais importante do mundo é levar a mensagem que Jesus morreu por nós. Não há nada mais importante que isso, não há nada mais significativo que isso. A coisa mais importante é que o que vive na África ouça de Jesus, que os chineses ouçam de Jesus, que os russos ouçam de Jesus, que os latinos ouçam de Jesus, que os asiáticos ouçam de Jesus e os europeus ouçam de Jesus. Porque Jesus é a única resposta, não há outra resposta, não há outro remédio, não há outra solução, só Jesus. Deus já providenciou o remédio para o mundo. Na próxima semana, a conclusão desta mensagem. Saved from sin, Jesus so sweetly